consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Sua presença. Com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que está conosco online,
podendo compartilhar a palavra de Deus e juntos aprendemos um pouco mais do que o Senhor tem para nós nesta manhã. Vamos começar então orando ao Senhor. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, pela oportunidade de estudarmos, de meditarmos na Tua Palavra e aprender mais de Ti. A Tua Palavra mesmo é quem nos ensina, Senhor, que quando, Senhor Deus, erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, prepara o nosso coração para que nós possamos meditar, mergulhando na Tua Palavra. E nesse sentido, nós declaramos plena dependência do Senhor. Fala o Senhor conosco, Senhor. Em nome de Jesus, encontra vidas, encontra corações. O Senhor é o Deus que conhece todas as circunstâncias, todas as causas, todas as inquietações. E é preciso aprender que a Tua Palavra também nos ensina que devemos, Senhor Deus, aprender a lançar sobre Ti todo o nosso fardo e tomar o Teu fardo, Senhor. Tomar o Teu jugo, Senhor, que é suave e leve, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus, a entender a Tua vontade neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvamos ao Senhor, porque Ele tem nos dado essa oportunidade de, mais uma vez, meditarmos na Sua Palavra. E hoje eu quero compartilhar com você um texto que vai falar sobre a ressurreição. Esse texto está no capítulo 15 de 1 a Coríntios. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas todo o capítulo 15 vai falar a respeito da ressurreição, da viva esperança e do que acontece, o que vai acontecer neste tempo, quando a promessa do Senhor, nesse quesito, nesse sentido, se concretizar na vida de todos aqueles que esperam nele, que têm nele a sua viva esperança. Eu quero meditar com você no capítulo 15 de 1 Coríntios, o versículo 19, e depois nós vamos lá para frente, quase no final desse capítulo, os versículos 54 até os versículos 58. Vamos ler. Versículo 19, depois do 54 até o 58. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quando, porém, o corpo corruptível se tornar incorruptível e o corpo mortal se tornar imortal, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada ou foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vamos orar mais uma vez. Diante da Tua Palavra estamos, Senhor, após ler esse texto, que foi, Senhor Deus, direcionado pelo Teu servo, o apóstolo Paulo, Pai, escrevendo à igreja de Corinto. Fala também conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto aqui, o capítulo 15, como nós falamos, o apóstolo Paulo vai abordar com esta igreja, nesse capítulo, o tema da ressurreição. E é importante nós notarmos que esse contexto aqui, onde esse capítulo foi escrito, é um contexto onde, dentro da própria igreja, houve um levante de alguns irmãos, dizendo que não havia ressurreição. A ressurreição não era algo real. Ora, o Evangelho de Cristo Jesus
ele é a ressurreição, ele fala da ressurreição. Evangelho sem ressurreição não é o Evangelho de Cristo. É interessante notarmos que em tantas religiões espalhadas pelo mundo, o cristianismo, o Evangelho de Cristo, a palavra que veio sendo proferida e anunciada como plano de salvação para o homem, a providência de Deus para o homem, onde mostra que esse véu, aquilo que separava o homem, rasgou-se do alto a baixo, porque foi uma providência que veio de Deus para nós, para os homens. Ele é um evangelho que no seu contexto requer sacrifício, e sacrifício de sangue. E Jesus então, ele veio para pagar esse sacrifício, para dar condição ao homem de reconciliação com Deus. Mas após esse sacrifício, ele não fica morto. A palavra de Deus vai nos ensinar que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde impedir o autor da vida, o Senhor da vida. É por isso que o Evangelho de Cristo é o Evangelho onde a ressurreição é uma realidade. Às vezes, quando nos deparamos com a morte, naturalmente dizemos, encerrou-se, é o fim de tudo. Cessa ali todo plano, todo projeto, tudo que estava proposto a se fazer mais à frente, encerra-se ali, porque chegou a morte. Não há mais o que se fazer. Todos os planos cessaram. Há um silêncio ali. Não há mais manifestação alguma naquela vida. Mas a palavra de Deus nos adverte que haverá um tempo aonde Ele, que é a ressurreição e a vida, virá. E o texto vai falar também dentro do capítulo 15 que haverá um momento em que aquilo que é corruptível vai se revestir de um corpo que é incorruptível. Então, nesse sentido, não há como crer no Evangelho que não tenha a ressurreição. E Paulo vem exatamente com esse cuidado, e é impressionante o cuidado de Paulo para as igrejas. Quando ele escreve as cartas, nós temos um outro momento em que Paulo ele mostra como ele abraçou, como ele entregou a sua vida de tal ordem ao Evangelho, a Cristo, e tendo a Cristo como seu Senhor, que ele vai se gloriar exatamente naquilo que é um símbolo da morte. Ele se gloria não nele, ele se gloria não na sua condição, não na sua posição, porque tudo aquilo agora é passado. Ele entendeu que ele não tinha mais domínio sobre a sua vida. É por isso que lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, ele vai dizer que longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de Cristo Jesus, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele entendeu isso, ele assumiu isso, essa postura. Então a cruz de Cristo faz parte da pregação. Não é à toa que o Senhor Jesus nos ensina: quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e toma a cada dia a sua cruz e siga-me e venha após ele. O que o Senhor Jesus nos promete é cruz, e nós precisamos entender isso dentro do Evangelho, mas ele não para, porque a cruz não deteu o autor da vida. A cruz não pôde segurar aquele que é Senhor da vida. A cruz, sim, foi o momento ali onde ele pagou o mais alto preço pelo meu e o seu pecado, porque nós estávamos condenados à perdição eterna, mas o Senhor Jesus ali, quando ele paga o mais alto preço, e tendo sobre si todo o pecado da humanidade, a maldição do mundo, a ponto que o Pai vira o rosto, a ponto quando ele clama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando Deus olha para aquele tempo, para aquele momento, para Cristo, ele vê todo o pecado da humanidade ali em Cristo Jesus. Era o sacrifício que era necessário. Era a única maneira do homem se achegar a Deus. Era necessário que o preço fosse pago, a cédula que pesava sobre nós de dívida.
precisava ser pago para que a história da eternidade do homem pudesse ser mudada. E Cristo não fugiu à cruz. Lembramos no Getsêmani, quando ele estava próximo de ser levado para ser crucificado, quando Judas logo em seguida iria traí-lo com um beijo. Ele ora, e o Evangelho de Lucas vai dizer que a agonia de Jesus, naquele momento de oração, quando ele clamava: Senhor, seja feita a tua vontade, mas se for possível, afasta de mim esse cálice. E o texto vai dizer que a agonia de Jesus nesta oração fez com que as gotas de suor dele se transformassem em gotas de sangue. Era o meu e o teu lugar. Mas ele não abriu mão, ele não fugiu. Como bom pastor, ele cuidou das suas ovelhas. E esse é o evangelho, então, que nós vemos. E Paulo, entendendo isso, ele tem esse amor pela igreja, esse cuidado, e ele escreve, então, para essa igreja de Corinto, para dar esclarecimento sobre uma série de coisas, mas no capítulo 15 ele fala, então, acerca da ressurreição. Os versículos 1 e 2, nesse cuidado que nós vemos, o apóstolo Paulo então fala: lembre-se do que eu preguei, e como vocês receberam e ainda estão firmes, permaneçam assim, e isso salvará vocês. Olha só o que ele diz, vamos ler novamente os versículos 1 e 2, ler o versículo 1 e 2 do capítulo 15, onde diz: também vos notifico, irmãos, e esse vos notifico aqui é como um aviso, é como relembrar. Escuta, irmãos, tragam à memória, relembrem o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o tiverdes tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha só o cuidado do apóstolo aqui. Ele traz à memória desses irmãos que estavam correndo um risco de pessoas dentro da própria comunidade da fé, trazendo um outro evangelho, distorcendo a palavra, dizendo que ressurreição não existia. Ora, se ressurreição não existe, logo Cristo morreu em vão. Existia uma cultura aqui, Paulo dentro do capítulo 15 vai falar de pessoas que se batizavam pelos mortos. Isso é totalmente contrário ao que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo alerta ele: olha, eu preguei o evangelho de Cristo para vocês. Nós vemos como Paulo chama a atenção lá no livro de Gálatas, quando logo no começo do capítulo 1 ele fala: Gálatas, irmãos, como vocês tão depressa deixaram o evangelho de Cristo para seguir um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor. E Paulo traz esse mesmo cuidado, só para uma igreja que estava perseverando, mas que tinha entre eles alguns que estavam querendo distorcer o evangelho. Você que me ouve, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, não existe outro caminho que leva o homem a Deus. A palavra de Deus é muito clara e o alerta continua sendo dado. O anúncio continua sendo propagado. Só existe um caminho que leva o homem a Deus, e o nome desse caminho é Jesus Cristo. Somente através de Jesus, o homem vai se arrepender dos seus pecados e passar a ter uma nova vida, e nessa caminhada, dia após dia, ele vai experimentando a mudança e a transformação que somente o evangelho de Jesus Cristo pode fazer na vida de um homem e de uma mulher. Não existe filosofia, não existe guru, não existe qualquer outro caminho. A palavra de Deus diz que é o caminho.
Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não existe outra maneira de se chegar à vida eterna, se não for através de Jesus Cristo. E Paulo então lembra esses irmãos, igreja de Corinto, lembre, eu preguei para vocês. E vocês ouviram a minha pregação, vocês receberam essa palavra, vocês estão firmes nessa palavra, então permaneçam firmes nesta palavra. Permaneçam, não desistam da jornada. Uma grande questão da natureza humana é que muitas vezes nós começamos as coisas e paramos no meio da caminhada. Desistimos muito facilmente. Quantas coisas eu e você já não começamos e desistimos? Começamos a ler o livro e paramos nas primeiras páginas. Começamos a fazer exercícios e na primeira semana, segunda, um mês, no mais já desistimos. Vamos fazer pedalada, começa um pouco, para, compra até equipamento, mas logo depois para. Quantas coisas nós iniciamos e não damos prosseguimento? Isso talvez tenha até alguma consequência na nossa vida, talvez na nossa saúde, talvez no intelecto, talvez na aquisição de algum conhecimento, mas na caminhada da fé. É um risco para a nossa eternidade, se nós desistirmos desta caminhada. A palavra de Deus nos chama para perseverança, para permanecer, para perseverar, que nada nos separe do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que nada nos separe desse amor que veio de Deus para nós. Nada nos separe desse amor. Então Paulo alerta aqui a esses irmãos, e isso serve para mim, isso serve para você. Temos ouvido a palavra, temos recebido a palavra, temos crido e somos chamados a permanecer, a perseverar, a não ficar vivendo lá no passado, olhando todo o tempo para trás, mas existe uma vida e vida em abundância e temos que olhar para frente e seguir em frente. Porque breve o Senhor voltará, diz a palavra, e Paulo vai falar sobre isso aqui. No versículo 12, dentro da igreja, alguns irmãos começaram a pregar que não existia ressurreição. E percebe que no versículo 33, ele vai dizer aqui, para que eles não se enganem. Vamos ler o versículo 33, diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando nós andamos em companhias, em más companhias, isso certamente não vai trazer um bom resultado. O meu papai tinha vários ditados que a gente chamava de filosofia ou sabedoria dos antigos. E um deles era, papai dizia assim, que quem anda com porco acaba comendo farelo, acaba comendo a lavagem. É um ditado que tinha na época dele, e ele de vez em quando falava para a gente, sempre com cuidado. Papai foi um homem muito sábio, muito simples, é verdade. E em alguns momentos muito bruto até. Nós somos do tempo da criação, onde um fazia uma coisa errada, apanhava os quatro. Né? Então um já ficava até meio preocupado quando um pisava na bola assim, se o pai descobrir, todo mundo vai entrar na dança. Era uma criação bastante bruta. Mas era um pai que, dentro do conhecimento que ele tinha, nos criou com amor e no temor da palavra de Deus. Como eu louvo a Deus pela vida do meu pai, que ele me proporcionou ter. E já na sua mais tenra idade, mesmo nos ensinando o caminho da verdade, ele ainda não tinha se batizado. E Deus me deu o privilégio de descer as águas batismais com o velho senhor juvenil. E eu louvo a Deus por isso, porque esse é o poder do Evangelho, não tem idade. Serve para o mais novo, para meia idade, porque está em idade avançada. Deus ama a todos. Talvez alguém possa dizer, mas estou muito velho para isso. É tempo de decisão, é agora, é hoje, é nesse momento de obedecer a palavra.
enquanto há vida, porque existe uma vida eterna nos aguardando, e é preciso estar preparado para quando chegarmos lá. As más companhias corrompem os bons costumes, e essas más companhias também são inimigas da cruz de Cristo. Tem um texto em Mateus, capítulo 7, versículo 11, aonde Jesus ele dá um alerta ali. Ele dá um alerta a respeito desse que é mais um dos inimigos da cruz. Os falsos profetas, que parecem até ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Percebe que Paulo, quando ele escreve no capítulo 15, ele está alertando para que a ressurreição é algo real. Ela se cumprirá. A ressurreição é algo que Cristo prometeu. A ressurreição é algo que a gente até pode tentar imaginar dentro do que a palavra nos revela, mas é algo que vai, com certeza, e é muito além da nossa compreensão. E Jesus fala, tome cuidado com aqueles que tentam de alguma maneira lançar palavras para trazer tropeço e dificuldade. Fiquem atentos. Houve aqui nessa igreja de Corinto esses que tentaram trazer uma confusão acerca desse tema tão relevante, tão importante, que é a ressurreição, e que podemos até dizer que é o alicerce desse evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque ele morreu, mas não ficou morto, não está no crucifixo. Ele morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, está vivo. E não só está vivo, mas a palavra de Deus diz que ele voltará. Cristo vai voltar, a qualquer momento ele vai voltar. Ele voltará para buscar a sua igreja, ele voltará para buscar a sua noiva. Fiquem atentos, não se deixem levar por palavras humanas. Paulo alertou esses irmãos de Corinto. Mas estejam fixos, olhando para Cristo, com seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Ouçam a voz do seu pastor. E nesse sentido, João 10, 27 e 28 vai falar que a ovelha conhece a voz do seu pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Pense nisso. São palavras de Cristo Jesus. Não é palavra de homem. Mas é a palavra do próprio Deus. Eu dou-lhes a vida eterna. E nunca hão de perecer. Olha que promessa maravilhosa. E Jesus continua dizendo, ninguém as tomará das minhas mãos. Que glorioso isso, você saber que você é cuidado por esse Deus todo-poderoso que tem promessa de vida e de vida eterna, e que Ele é o bom pastor, e que você não é um estranho para Ele. Sabe por quê? Porque Jesus te chama pelo nome. Ele chama você pelo teu nome, porque Ele te conhece. É interessante notarmos que dentro da cultura dos criadores de ovelha, o aprisco é um lugar grande, onde fica muitas ovelhas. E essas ovelhas são cuidadas por vários pastores. Mas elas estão ali naquele lugar, naquele aprisco. E é interessante notar que quando um pastor sai, e ele chama as suas ovelhas, só sai as ovelhas que pertencem àquele pastor. As ovelhas que pertencem a outros pastores não saem. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor.
Não se confunda com as vozes que muitas vezes têm sido ecoadas aí pelo mundo, através de doutrinas humanas, ou muitas vezes através de algumas receitas milagrosas que alguém tenta passar como solução, como receita de felicidade. Não! Ouça a voz do bom pastor, que é Jesus. E você vai ouvir. Se você for ovelha desse aprisco, você vai ouvir. E vai acontecer exatamente isso. Ele deu a vida, Ele dá a vida eterna. Teremos a vida eterna. E nunca hão de perecer. E ninguém as tomará das minhas mãos. E lá em João 10, de 3 a 5, também vai dizer que o pastor chama as suas ovelhas pelo nome. E elas obedecem. E olha o que diz o versículo. E o segue. Segue quem? Segue a Jesus. Porque conhecem a sua voz. Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto, que a esperança em Cristo deve ser para além desta vida. Porque se eu tenho esperança em Cristo somente nesta vida, Ele vai dizer que eu sou muito limitado. Aliás, Ele vai dizer algo muito mais sério. Ele vai dizer que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque se eu espero em Cristo somente para ter um bom casamento, se eu espero em Cristo somente para conquistar um lugar profissional, se eu espero em Cristo somente para ter algum lugar de preeminência na minha vida secular, se eu espero em Cristo somente para conquistar um patrimônio, então na verdade o que eu estou tendo é uma relação, querendo somente uma relação de troca. Apóstolo diz então que eu devo esperar em Cristo para além desta vida. E ele me ensina o que está lá em Mateus 6,33, Jesus dizendo que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É buscar o Senhor ter a primazia na nossa vida, Ele ser Senhor, Ele ser Rei, Ele ter controle da minha vida. É dizer para o Senhor, Senhor, toma o controle da minha vida em Tuas mãos, Senhor. Reina na minha vida, Senhor. Porque eu sei que se o Senhor cuidar de mim, as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe por quê? Olha o texto que nós lemos agora há pouco, de João 10, 27 e 28. Eu dou-lhes a vida eterna. Ele dá vida além desta vida. E ninguém mais pode dar essa vida a não ser Jesus, que pagou o preço para que nós pudéssemos tê-la. Graça que custou o seu próprio sangue, que custou a sua vida. Quando o inferno pensou que tinha vencido, ele ressuscita. Tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus por isso. Temos vida em Cristo Jesus. E ele diz, eu dou-lhes a vida eterna, e não hão de perecer, e ninguém vai tomá-las da minha mão, porque elas são as minhas ovelhas. Eu falo, elas ouvem a minha voz. E esse versículo de Paulo, no versículo 19, é um alerta para que nós possamos servir ao Senhor e ter uma relação com Ele, por quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. Digno de todo louvor, de toda adoração, Deus santo, santo, santo eternamente, que fala ao coração do homem pecador e o move a se arrepender e se entregar a Cristo Jesus desesperadamente, porque reconhece que não há outro caminho.
Esse Deus tem nos prometido a vida eterna. E Paulo, pelo seu amor à igreja, pelo seu cuidado, ele chama a atenção desses irmãos. Não esperem em Cristo somente nesta vida. Adore a Deus por quem Ele é. Ele é Deus. Adore ao Senhor pelo seu senhorio. E não pelo que Ele pode te oferecer ou te dar. Eu glorifico a Deus que no dia de ontem, depois de quase um ano, um dos meus filhos, Wesley, sofrendo com 3 pedras nos rins. Uma foi eliminada, a outra saiu por um catéter chamado duplo J, e depois disso uma outra maior, que estava colocando em risco, segundo os que os médicos puderam falar, e essa notícia deixou ele muito desesperado, que foi que ele poderia até perder o rim. E meu filho está em São Paulo, e orando por ele por telefone essa semana. E você vê como é importante nós orarmos e chegarmos a Deus e colocar diante dele, mas antes de qualquer coisa, glorificá-lo como Deus. Mesmo sem entender uma caminhada de quase um ano de luta e de muita dor e de idas e vindas aos médicos. Nós então oramos ali aquele tempo. E meu filho do outro lado, ele estava sentindo tanta dor que de vez em quando eu escutava o sussurro de dor dele. E aquilo me fazia suar frio. E eu coloquei mais uma vez a vida do meu filho diante de Deus, em oração. E quando ele não aguentou mais de dor na madrugada, ele precisou ser levado ao médico com urgência. Irmãos, quando chegou no médico, enquanto ele estava aguardando para ser atendido, ele foi ao banheiro. E uma pedra, aquela pedra que estava causando tanta dor, tanta dificuldade, foi expelida. Uma pedra quase do tamanho de um caroço de feijão. Ele me mandou uma foto comparando com um caroço de feijão. E nós louvamos a Deus ali juntos naquele momento. Porque esse Deus que promete cuidar de nós, nos ensina que devemos estar prontos a ouvir a voz dele. Na caminhada com ele, o milagre vai acontecer. Na caminhada com ele, ele se faz presente. Na obediência à sua voz, ele traz o milagre. Mas o maior de todos os milagres é nós termos vencido a morte em Cristo Jesus. Porque ele venceu por nós. Louvei ao Senhor junto com meu filho. Mas glorificamos a Deus, porque esse tem sido um momento de reconciliação com o Senhor. Às vezes nos momentos dos vales da nossa vida, nós achamos que estamos sós. Nós achamos que não vai dar. Nós achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas não. Ele promete que cuidará de nós, porque esse é esse bom pastor. Voltando aqui quando Paulo diz no versículo 19. Uma outra coisa que nós podemos pensar é que quanto mais andamos com Cristo, menos nós desejamos as coisas deste presente século. Quanto mais eu me aproximo do Senhor da minha vida e da minha salvação, eu vou sendo moldado e transformado dia após dia, até aquele glorioso dia, quando o apóstolo diz que haverá um tempo daquilo que é corruptível, vai ser revestido do que é incorruptível.
A ressurreição é uma realidade. Quanto mais nós andamos com Cristo, entendemos que a nossa pátria não é aqui na terra. A nossa pátria é no céu. Quanto mais nós andamos com Cristo, nós entendemos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Filipenses 3, 20 e 21 vai dizer: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é corruptível, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Esse é o Deus, esse é a palavra, esse é o Salvador, que não mente, que zela pela sua palavra para se cumprir. A igreja continua caminhando, mas o Senhor voltará e Ele está às portas. Não nos cabe determinar tempo, mas cabe-nos estar atentos ao que a palavra nos ensina. E um outro cuidado ainda que nós vemos é quando Paulo, em Tito 2, 11 e 14, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurança, esperança, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Preste atenção nisso. Lá no versículo 19, quando Paulo alerta quanto a esperar em Cristo somente nessa vida, esse texto de Tito fala que essa é a bem-aventurada esperança que nós devemos ter, e não somente nesta vida, porque Ele virá em glória, o nosso Salvador Jesus, para nos remir. Haverá um tempo em que tudo isso vai passar. A palavra de Deus diz que passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela se cumprirá. E esse é um chamado, é uma palavra de urgência, de atenção. Pois o mundo jaz no maligno. Não podemos ter esperança de vida e de salvação esperando alguma coisa do mundo, porque essa providência vem do alto, vem de Deus para nós. Portanto, devemos dar ouvidos à voz de Cristo, à voz do Senhor. Esse cuidado de Paulo com a igreja, ele vai falar de outros temas dentro da ressurreição. Mas eu gostaria de, caminhando para o final, pontuar 3 coisas, pelo menos aqui, para que você e eu possamos fixar ainda mais, trazer à memória, como ele chama a atenção aqui dos irmãos de Corinto. Lembre-se, tragam à memória, não se esqueçam. Às vezes a gente esquece muito rápido das coisas. Às vezes as coisas ruins são mais fáceis, até humanamente falando, de serem lembradas. Mas às vezes se esquece facilmente de coisas boas. E isso é algo maravilhoso. Paulo alerta então a esses irmãos para não se esquecerem.
Primeiro, espere em Cristo por quem Ele é. Ele é Deus. Ele é Senhor. Tenha uma relação com Ele de senhorio e não de interesses próprios. Tenha uma relação com Deus, se achegue a Ele por quem Ele é. Ele é Deus. E não simplesmente por uma relação de interesse. Você já se sentiu nessa situação, alguém se aproximar de você somente porque está interessado em algo que você tem, em algo que você possui? Como é ruim. E às vezes a gente percebe isso. Não é ruim. Não devemos nos achegar diante do Rei de toda a glória numa relação de interesse, mas numa relação de senhorio. Senhor, reconheço que Tu és Deus e Senhor, e eu quero que Tu reines na minha vida. Não é a esse senhorio que a oração do Pai Nosso nos ensina? Antes de pedir qualquer coisa, Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Só depois de reconhecer quem Deus é, ter a intimidade de poder chamá-lo de Pai, então vem uma lista do que nós podemos colocar diante dele como pedido. Se relacione com o Senhor, espere em Cristo como Senhor, aquele que nos garante vida após esta vida, aquele que decretou a morte da morte. Tragada foi a morte pela vitória. 2. Persevere. Se você é um cidadão dos céus, há de ser revelada em você uma glória sem igual. É por isso que não podemos esperar em Cristo somente neste mundo. Romanos 8,18 vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há algo glorioso, extraordinário, que será revelado em nós. E o Senhor nos promete isso. E lembre-se, Ele é o bom pastor que está cuidando de nós. Então eu entendo que a minha morada não é aqui. Eu não sou, você não é. Se você crê em Cristo Jesus, você não é cidadão deste mundo. Somos cidadãos dos céus. E é interessante pensarmos que nessa relação não somos merecedores desse amor, mas mesmo assim Ele nos ama. E terceiro e último, que eu gostaria de compartilhar. Nós falamos no primeiro, espere em Cristo por quem Ele é, porque Ele é o único que pode nos dar vida além desta vida. E foi Ele que declarou a morte da morte. Tragada foi a morte pela vitória. 2, persevere, sendo cidadãos do céu, porque há de ser revelado em você uma glória sem igual. Não desista da tua caminhada. E para finalizar, eu quero que você pense nisso. O Rei está voltando. Jesus está voltando. Ele morreu, pagou o mais alto preço, ressuscitou, voltou aos céus, e a palavra de Deus diz que Ele voltará. Ele está voltando. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoará a trombeta de Deus, descerá dos anjos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Cristo está voltando. E precisamos estar como igreja do Senhor preparados para a vinda do Senhor. Não sabemos quando, mas há a palavra e a promessa dele, que ele voltará para buscar a sua igreja. Estais, pois, firmes e constantes, vigilantes em todo o tempo, pois não sabemos a hora. Ainda dentro do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai falar que vai ser como no piscar de olhos, seremos transformados. Seremos transformados. E esse versículo diz: estaremos com o Senhor eternamente. Nós temos aprendido aqui nas ministrações que o melhor do céu não é o céu, mas o melhor do céu é o Senhor do céu, que tem nos amado de maneira extraordinária. E encerrando aqui essa ministração, há uma palavra que eu quero dirigir especialmente para você que está ouvindo essa ministração, essa palavra, e que está longe de Deus por algum motivo, que já conheceu o Evangelho, ou para você que já ouviu, mas nunca tomou uma decisão. Entregue a tua vida a Jesus. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. Não há vida neste mundo. Tudo que há neste mundo é muito passageiro. Vai passar. Mas esta palavra é poderosa para mudar e dar um novo tempo para a tua vida. Essa palavra é poderosa para te reconciliar com Deus. E você pode fazer essa oração agora mesmo. E orar ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele entre na tua vida, perdoe os teus pecados e que possa te conduzir como ovelha desse aprisco, para quando Ele falar, você reconheça a voz de Jesus e venha e o siga. E para nós que pela finita graça e misericórdia de Deus temos já conhecimento dessa palavra e estamos firmes, que nós possamos permanecer, perseverar, porque o Senhor está às portas. Breve.
Para logo mais, às 19 horas, teremos o culto presencial com transmissão online, transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Primeira Igreja Batista em Caldas Novas. Você é nosso convidado, seja muito bem-vindo. E até lá, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.